Nós recebemos ao longo das últimas semanas e meses reclamações a respeito do período compreendido entre a data de distribuição dos processos trabalhistas até a realização da primeira audiência. Esse interregno tem alcançado aí quase um ano, né? 11 meses, 12 meses, 13 meses, a depender da vara do trabalho. E nós entendemos que isso é muito ruim. É ruim para a advocacia, é ruim para o jurisdicionado, uma vez que as provas nesses processos podem perecer. Fica mais difícil para que se consiga levar uma testemunha, para que se lembre dos fatos, considerando esse lapso temporal. E ele está sendo muito distante de outras grandes cidades da 15ª região, que tem população proporcional ou próxima à nossa aqui de Sorocaba. Hora da Verdade, podcast ao vivo, às quartas e sextas-feiras, aqui no portal RMS News, por meio da nossa TV Streaming, na primeira página do portal, distribuídos no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. Denúncias encaminhadas à OAB Sorocaba revelam que o prazo para que uma ação trabalhista comece a tramitar pelo fórum local pode ultrapassar a marca de um ano, contados da data de distribuição do processo. O quadro relatado levou a entidade a pedir providências ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e, mais exatamente, a requerer novamente a instalação da 5ª Vara do Trabalho no município. Para falar sobre este assunto, recebemos aqui na Hora da Verdade do portal RMS News, podcast ao vivo, o vice-presidente da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. João Paulo Milano. Doutor, obrigado por atender o nosso jornalismo e já peço que lhe dê detalhes sobre esta situação. Olá, é sempre um prazer, Oliveira, vir aqui ao portal RMS News para falar em nome da OAB Sorocaba. Nós tivemos agora nos últimos dias, mais especialmente a semana passada, os trabalhos de correição das varas do trabalho aqui de Sorocaba. É um trabalho feito pela Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. E nessas oportunidades dialogamos com o Poder Judiciário e levamos o material que nós coletamos de reclamações da advocacia, dos advogados e das advogadas e mais especialmente dos jurisdicionados, né, dos empregados e empregadores que são os destinatários dessa prestação jurisdicional. Através desses dados que nós levantamos nos últimos meses, nós apresentamos dados objetivos à desembargadora corregedora a respeito da situação daqui da cidade de Sorocaba, dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho de nossa cidade. Doutor, o doutor poderia pontuar que problemas foram constatados nesse levantamento da OAB e que foram entregues à Corregedoria do Tribunal da 15ª Região? Nós recebemos ao longo das últimas semanas e meses reclamações a respeito do período compreendido entre a data de distribuição dos processos trabalhistas até a realização da primeira audiência. Esse interregno tem alcançado aí quase um ano, né? 11 meses, 12 meses, 13 meses, a depender da vara do trabalho. E nós entendemos que isso é muito ruim. É ruim para a advocacia, é ruim para o jurisdicionado, uma vez que as provas nesses processos podem perecer. Fica mais difícil para que se consiga levar uma testemunha, para que se lembre dos fatos, considerando esse lapso temporal. E ele está sendo muito distante de outras grandes cidades da 15ª Região, que tem população proporcional ou próxima à nossa aqui de Sorocaba. Essa é uma das reclamações. Nós temos também as questões de tramitação dos processos na fase de execução, parte de liquidação dos cálculos trabalhistas e, mais especialmente, aquele momento em que o empregado pode ver o seu crédito satisfeito. Então, a tramitação ali também é muito lenta. Doutor, estou vendo aqui na nota da OAB que diz que requer novamente a instalação da 5ª Vara do Trabalho do município. Quem requer porque tinha e perdeu. Estou equivocado? Não, nós temos uma luta histórica com relação a isso, né? Desde os anos aí de 2017, 2018, estivemos muito próximos a isso. Tinha um projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional
e em último momento foi vetado pelo então presidente do TST. De lá para cá, a nossa cidade, que tinha por volta aí de 500, 600 mil habitantes, está batendo a casa de 800. Nós temos um polo industrial importante aqui e o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho de Sorocaba, não tem tido a atenção que deveria, seja para a instalação de mais varas do trabalho, para que viessem mais juízes e servidores aqui, se é algo que é relacionado à eficiência da prestação jurisdicional. Então, por falta, às vezes, até de força política, mas mais especialmente pela ausência de estruturação do Poder Judiciário, Sorocaba tem ficado para trás com relação às cidades de mesma grandeza da 15ª região. Doutor, dentro desse núcleo de reivindicação que vocês apresentam, esse cenário de morosidade que registrou o tempo de espera de até 400 dias, a OAB consegue certificar a partir de que momento ou período ele começou a se apresentar ou a ser sentido pelos advogados? E esta situação, ela está correndo por alguns fatos ou fatores definidos e apurados pela Ordem dos Advogados do Brasil? O senhor consegue pontuar isso para a gente? Pois é. Na realidade, quando nossa gestão assumiu, a primeira gestão, no ano de 2019, nós tínhamos um problema similar. Mas naquela ocasião, as audiências estavam sendo designadas para quase 1000 dias. Os processos tinham um tempo de tramitação até o encerramento da instrução processual de quase 1000 dias. Naquela ocasião, nós fizemos um documento em alguns meses, um ofício, e levamos a correção, mas concomitante a isso, dialogamos com os juízes das varas do trabalho, com as juízas e com o próprio tribunal, pensando maneiras dentro dessa falta de estrutura que eles têm para que a gente conseguisse sanar esse problema. Fizeram mutirões naquele momento, os juízes foram engajados, as juízas foram engajadas conosco, o tribunal deu o suporte e nós conseguimos sair daquela situação terrível. Nós temos observado de 8, 9 meses para cá, 6 meses com maior incidência, a reclamação que chega à subseção da OAB Sorocaba de advogados e advogadas, indicando esse interregno entre a distribuição da ação e a designação de audiência. Nós passamos por um momento de nova adaptação, A maior parte dos processos ainda de maneira remota, as audiências, telepresencialmente, mas já temos um número expressivo também de audiências presenciais. Então, essas questões aliadas à aposentadoria de servidores, que não temos tido a reposição, ou seja, a falta de estrutura de pessoal, de juízes, talvez tenha relação, talvez tenha sido determinante para esse novo problema que nós estamos presenciando neste momento. E aí que eu entro mais uma vez e pergunto para o doutor, eu consigo fazer uma divisão de 2 cenários. O primeiro é esse atraso de dias, de até 400 dias, e a segunda reivindicação de vocês é a instalação da 5ª vara. Como resolver, primeiro, esse problema detectado que atinge de imediato os advogados e a questão da 5ª vara? Bom, esse problema da distância entre a distribuição e a realização de audiências, nós conversamos com a desembargadora corregedora, doutora Rita de Cássia, e ela nos apontou que estava em reunião com os juízes e servidores e que eles tinham algo parecido que já ocorreu na cidade de Campinas, e ela teria algumas ferramentas para nos apresentar, para implementar na rotina e no processo de trabalho de servidores e dos juízes, para que essa distância diminuísse. Não assumiu o compromisso de que isso ocorresse ou que esse prazo diminuísse para 90 dias, mas indicou que certamente chegaríamos em algo próximo dos 6 meses. Então, esse documento entregue, esse ofício entregue na correição, vai fazer parte da ata correcional, ela está fazendo a coleta de dados, fez a coleta de dados, eles vão transformar isso em um documento e responderão posteriormente ao OAB Sorocaba com aquelas implementações, com as ações que vão ser
colocadas em prática para que a gente diminua esse prazo e o jurisdicionado possa ser melhor atendido, tenha a sua efetiva prestação jurisdicional. E a questão da quinta vara do trabalho, nós, como eu disse, temos aqui uma população batendo a casa de 800 mil, um número de pequenas, médias empresas e um polo industrial muito importante, e nós precisamos de uma melhor estruturação. Essa é uma reivindicação antiga, nós temos também dialogado com os nossos deputados estaduais, deputados federais, sobretudo, mas mais especialmente com o TRT-15. Nós conversamos com o presidente do tribunal, o doutor Samuel, e por ocasião, acho que agora que nós tivemos aqui o aniversário de 80 anos da Justiça do Trabalho aqui de Sorocaba, e nós vamos, a partir do próximo ano, né, até o mês de dezembro, levar essas reuniões com políticos daqui para lá, para ver se a gente consegue o deslocamento de alguma vara do trabalho ociosa que tenha no Estado ou com um menor acervo de processo, para que consiga ajudar a equalizar essa situação. Isso eu digo porque a efetiva criação de novas varas do trabalho depende do Parlamento. E esses processos, esses processos legislativos lá relacionados à criação de varas do trabalho estão estacionados há algum tempo. Então, nós temos feito um trabalho de diálogo junto ao Poder Judiciário, junto ao TRT-15, para o deslocamento de varas ociosas ou com menor acervo de processo, para que a gente consiga sair dessa situação aqui em Sorocaba. A desembargadora corregedora nos indicou que é algo que está sendo pautado agora para o mês de dezembro e nós vamos lá com a nossa força política para reivindicar essa implementação de novas varas, que é algo que Sorocaba já precisava ter há quase 10 anos. Doutor, só uma pergunta, até na linha da curiosidade. Essa demora de 400 dias aí dentro desse percurso de processo, ele pode também se dar pelo aumento populacional na região de Sorocaba, na cidade de Sorocaba, e, consequentemente, desaguar dentro do sistema trabalhista e, consequentemente, ter provocado essa situação, ou estou equivocado da minha colocação? Eu não tenho dúvida que influencia, sim. Mas eu acho que essa nova adaptação, essas audiências telepresenciais passarem em alguma medida para presenciais, e esse período de adaptação tem interferido. Mas não é segredo para ninguém que, com a população como que a gente tem, com o volume de processos trabalhistas tem aumentado absurdamente na última década, considerando de fato o aumento da população, dos empregos aqui da nossa região, tem influenciado sim. A par que a estrutura do nosso poder judiciário aqui em Sorocaba, em especial na Justiça do Trabalho, tem interferência nisso, não tenho dúvida nenhuma. Devemos ficar atentos. Eu estava conversando, inclusive postamos a matéria com o presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, que já trabalha com uma expectativa de, nos próximos anos, Sorocaba chegar a 1 milhão de habitantes. Se hoje nós já estamos vivendo essa situação com 600 e poucos mil habitantes, conforme dados do IBGE, imagine com 1 milhão de habitantes. Doutor, foi um prazer imenso poder tê-lo aqui com a gente no portal RMS News, fazendo-nos entender esse cenário. Muito obrigado. Colocamos sempre à disposição. Eu que agradeço o espaço e deixo aqui registrado um grande abraço às minhas amigas e amigos advogados e ao nosso presidente Márcio Leme. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Agradecidos nós, aqui no portal RMS News, A Hora da Verdade, podcast ao vivo às quartas e sextas-feiras. Conversamos com o doutor João Paulo, vice-presidente da entidade, destacando denúncias encaminhadas à OAB Sorocaba, que revelam que o prazo para que uma ação trabalhista comece a tramitar pelo fórum local pode ultrapassar a marca de 1 ano, contando da data de distribuição do processo. Portal RMS News, A Hora da Verdade. Jornalismo para você conectado na internet.